A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda, poderosa e eficaz. Estamos trabalhando no livro de Atos, que tem muito a ensinar com esses homens guerreiros, esses homens abençoados, esses homens que buscavam a face do Senhor. Que é uma orientação do céu para mim e para você. Hoje vamos iniciar em Atos 13, do 1 ao 12, e terminaremos com Apocalipse 1, do 9 ao 11. Onde o tema é viagem missionária, tem seus desafios. Tem gente que quer ser usado por Deus. É errado não, é maravilhoso. Mas tem desafios, tem renúncia, tem perseguições, tem tristeza, tem sofrimento. Tem diversas dificuldades, mas tem a mão de Deus, tem a proteção, tem a graça. Aquela graça que ele disse a Paulo, a minha graça te basta. Faça as missões para o Senhor, lute pelo Evangelho, mas sabendo que tem dificuldades. Amém? Atos 13, do 1 ao 12. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Niger, Lúcio, Cirineu e Manaé, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra, o que tenho chamado. Esses homens aqui falados eram homens de Deus, mas eles fazendo missões, eles numa intercessão, quando se conversa com Deus tem resposta, o Senhor mandou que apartasse Barnabé e Saulo, que era Paulo, para agora fazer missões em outro lugar. É como o pastor junta sua equipe de intercessão para uma resposta do Senhor. E ali o Senhor responde. E esses irmãos ouviram e fizeram a obra. Então, jejuando, orando e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Veja que oravam e jejuavam por eles. Impondo as mãos, o despediram para fazer uma obra. Como tem um tema, viagem missionária tem seus desafios. Saulo e Barnabé saiu debaixo da mão do Senhor, com oração, com jejum, com direcionamento. Mas isso não quer dizer que isso é fácil, porque tem a oposição, tem aqueles que são instrumento do inimigo, mas tem a mão do Senhor que está ali para defender, para proteger e fortalecer. Se você está em obra missionária, não tenha medo, porque as lutas vêm, mas a graça de Deus está conosco. Assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Cilência e dali navegaram para Chipre. Aqui nesse verso 4 diz algo muito interessante. Assim estes, enviados pelo Espírito Santo. Quando está sendo enviado pelo Espírito Santo, tem proteção, tem a direção do Senhor. Então faça essa viagem missionária. Faça a obra que Deus está colocando nas tuas mãos, seja com criança, seja com adulto, seja no louvor. Mas faça, porque o Espírito Santo está contigo. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tinha também a João como cooperador. Eles iam para a sinagoga e ali anunciavam. Encontraram João, cooperador da obra, que estava ali naquela cidade para ajudar, para orientar eles. Quando você está na direção de Deus, sempre tem alguém que o Senhor levanta, o Espírito Santo, para te orientar, para estar com você. Então, por mais difícil que seja, faça a obra missionária. Havendo atravessado a ilha de Ato, até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar-Jesus. Veja que aí acharam um falso profeta mágico. Deus não está onde tem magia. O Espírito Santo também não.
Mas lembra do tema? Viagem missionária tem seus desafios? Ali acharam mágico. Porque onde você fizer a obra, tem a cilada do adversário. Do jeito que existe o instrumento de Deus, que é eu e você, tem o do mal. Mas é para você fazer a obra. Não ter medo. Porque ele só veio para matar, roubar e destruir. Mas o príncipe da paz, a luz do mundo, quem tem a chave das piores coisas, que é da morte do inferno, está comigo e com você, que é o Senhor. Louvado seja Deus. O qual estava com o procurso Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamado a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Veja que tinha o quê? Um procônsul, Sérgio Paulo, homem prudente, que diante dessa dificuldade desse mágico, mas ele queria ouvir a palavra de Deus, que estava com Saulo e Barnabé. Sempre vai ter alguém que precisa ouvir a mensagem. Sempre vai ter alguém que está com o coração aberto, que precisa ouvir a palavra de Deus. Então, por isso eu e você não podemos desfalecer. Por isso eu e você não podemos parar de fazer a grande obra. Então, siga em frente. Tem oposição, mas tem a graça do Senhor. Tem as pessoas que Ele vai botar na minha e na tua vida para a gente pregar o Evangelho. É fato que muitas vezes encontramos pessoas difíceis. Encontramos pessoas cheias de dificuldade, ou cheias de pecado, mas que estão ali porque querem ouvir a voz do Senhor. E porque o Senhor está usando você e a mim para pregar para essas vidas. Para amanhã ver o resultado do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Então, por mais que a viagem missionária, os desafios venham, mas vale a pena, porque você vai ver o resultado. Louvado seja o nome do Senhor. É como uma pessoa que está fazendo uma casa, tem um pedreiro, tem um ajudante. No início é muita sujeira. No início são, aquilo ali, traçando massa, tijolo, tem que fazer o alicerce, tem que levantar até terminar a casa. Depois tem que fazer os reparos. Tudo isso também vem numa missão missionária. Tem o início, tem sofrimento, tem a luta, mas tem a graça. Tem o poder do Espírito Santo que está o tempo todo nos ajudando, nos orientando e nos fortalecendo para esta grande obra. Lembra de Neemias quando disse: estou fazendo uma grande obra, por isso não posso parar? Os Sabalates e os Tobias vêm, mas caem por terra, porque eu e você está fazendo uma grande obra. Mas resistia-lhe Elimar, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Veja que esse encantador, esse mágico, queria atrapalhar a fé do procônsul. Mas o Senhor estava com ele, o procônsul João. Mas o Senhor estava com Saulo, estava com Barnabé para fazer a grande obra. Onde existe uma oposição, existe a mão do Senhor aí também. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele. Veja que Paulo estava cheio do Espírito Santo. E eu e você tem que estar cheio do Espírito Santo. Orando e buscando, não recuando, não tendo medo. A obra acontece. Glória a Deus. Disse: filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Paulo foi ousado, corajoso. Chamou-lhe de filho do diabo e disse: tu ainda não vais cessar. Eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor. Ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Foi necessário Paulo fazer isso. Profetizou que ele ia ficar cego e ele ficou. Para quê? Para paralisar. Mas Saulo fez isso porque estava na direção do Senhor. Saulo fez isso porque estava numa missão missionária e sabia quem servia e o buscava. Isso é um ensinamento para mim e para você. Isso não quer dizer que a gente vai sair fazendo assim.
Mas se amanhã acontecer algo desse tipo e você e eu fizer, é porque o Espírito Santo está conosco, está nos direcionando. O 12 para terminar. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando-se na doutrina do Senhor. Veja que depois dessa situação difícil, que esse mágico ficou cego, o procônsul creu. Por que ele creu? Porque ali tinha autoridade de Saulo diante de Deus. Porque Saulo e Barnabé faziam o quê? A vontade do Senhor, com seriedade, com responsabilidade, com dignidade. E quando se faz isso, o mal cai por terra. O Senhor paralisa, como paralisou esse mágico. E aquela alma que está sedenta ali vai crer. Então, se você está numa missão missionária difícil, alguém que você está pregando, mas a família, ou seja onde for, está atrapalhando esse procônsul, esse mágico, ele vai cair por terra. Porque Deus está te dando direcionamento. Fincou tua estaca de graça, de poder dele aí. Não corra, não. Você é missionário, você é missionária de Cristo. É no seu lar, é na igreja, é no trabalho, é na faculdade. Tem um mágico atrapalhando a obra que você está fazendo com as pessoas ou com algumas? Não corra. Porque esse mágico, essa mágica, vai ser cego, vai sair do caminho. A Bíblia diz: perseverar até o fim, dar-te a coroa da vida, coroa da salvação. Mas a coroa também dá coragem aqui. A coroa da determinação, a coroa da perseverança. E você e eu vai ver a glória do Senhor. Porque onde você está com essa missão missionária, o Espírito Santo está aí com você, está comigo. Aqui em Apocalipse 1, do 9 ao 11, a gente vê a visão que João teve. E estava numa situação difícil, estava preso. Mas era uma missão missionária. E ao anjo, eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição, no reino e na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Aqui ele diz 3 coisas muito interessantes. Eu, João, companheiro, estava na aflição. Ele estava fazendo missões em aflição. Perseverança em Jesus Cristo. Estava em aflição, mas perseverando. Estava numa ilha de Patmos, abandonado, por causa de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Ele estava perseverando, ele estava em aflição, mas ele estava por conta da palavra. Então, muitas vezes você e eu vai passar dificuldades, aflições, em alguma ilha, pela palavra, mas não fuja. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Além de aflição, além de sofrimento, ele foi arrebatado. Veja que desafio. Claro que os soldados, as pessoas que estavam com ele ali, trabalhando em sofrimento na vida dele, sendo usado pelo mal naquele lugar, não entendia, achava ele um louco. Mas ele sabia a responsabilidade que foi dada a ele. Você sabe a responsabilidade que foi dada a você. Mesmo que sua família, amigos, que ninguém entenda. Fecha tua boca e seja missionário e missionária de Cristo. O 11 para terminar, que dizia: o que vê, escreve no livro, preso em aflição pela palavra. E o Senhor ainda dizendo: olha, João, o que tu está vendo aqui, escreve, porque vai ficar para gerações e gerações. E envio às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmínia e a Pérgamo, Tiatira e a Sarde, a Filadélfia e a Laodiceia. Ele tinha que escrever tudo o que ele estava ouvindo e vendo para essas igrejas. Eram igrejas que umas estavam em bênção, outras estavam em maldição, cada uma na sua dificuldade, mas que o Senhor tinha uma obra, uma história em cada igreja dessa. Mesmo ele em aflição, mesmo ele preso, sendo perseguido, claro, sendo visto como um velho louco, mas ele tinha que fazer a vontade do Senhor. Então, o que eu quero te dizer é: faz a vontade do Senhor. Não deixa que a dificuldade, que a perseguição, que a tormenta das pessoas que são atormentadas e te perseguem,
atrapalhe a obra que Deus tem com você. Não deixa. Porque aqui, em Josué, capítulo 1, 8 e 9, o Senhor diz para mim e para ti: não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Viagem missionária, obra missionária, tem seus desafios. Mas o Senhor está comigo e contigo. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus. E até amanhã.